Entre Família já está no ar, sejam muito bem-vindos. Olha só a alegria desse sorriso, porque além de você, hoje ela está aqui comigo. Oi, gente, boa tarde. Olha só, quem está acompanhando na internet já está vendo a minha carinha todo dia. Mas hoje o Cris precisou dar uma saidinha e eu vim aparecer aqui para você também na TV. Hoje a gente que vai conversar sobre um assunto assim, todo mundo tem algo a dizer sobre isso, né, Suzane? Será? A Suzane estava comemorando nos bastidores que hoje finalmente é um tema imparcial, né, Suza? Ela não se considera ciumenta, disse ela que o marido também não, mas a gente tem que perguntar na fonte. Não, Suzane. aí a gente comentava no camarim, cada um dava seu pitaco, um monte de mulher, e a Isabel foi apertando e descobriu que todo mundo que dizia que não era ciumenta de alguma forma. A gente vai falar sobre esse sentimento venenoso. Já senti ciúmes, já sentiram ciúmes comigo, embora eu não me classifique como ciumenta, mas eu sei que é horrível estar nessa condição e a gente quer entender e desmembrar, né, Ana? Por que o ciúme existe? Onde é que tá o problema? E se tem como uma pessoa ciumenta não ser mais ciumenta? Tem? Será que existe alguma relação onde o ciúme não existe? Será que existe alguma dose de ciúme saudável? Essa é uma pergunta que eu quero muito fazer. Existe alguma dose de ciúme que é considerada ok na relação e aí o exagero é que é ruim? Ou ciúme em qualquer instância, em qualquer intensidade, será que é ruim? A gente vai descobrir isso hoje. Agora tem um que é bem ruim de sentir, é ciúme de amiga. Nossa, já sentiu? Ciúme de amiga é zoado, né? Nossa, dá uma dor Ciúme de amiga é zoado. E olha, a minha melhor amiga mora longe, né? Daí de vez em quando ela posta, de vez em quando não, direto ela posta foto com as amigas que fazem faculdade com ela, eu fico... Vai lá com a sua amiga, então. Desse jeito, essas implicânciazinhas. Mas hoje, Suza, o nosso bate-papo, ele se propõe, inclusive, a acolher você que já está numa relação extremamente adoecida pelo ciúme também, né? Não só que aquelas que ainda vão começar, ou onde o ciúme ainda é levado como brincadeira, mas naquelas em que já existe muito sofrimento causado por extrema possessividade. Às vezes uma pessoa que já se sente isolada porque o outro não deixa fazer nada. Então, e a gente quer descobrir se nesses casos também é possível reconstruir e a partir de então, a partir desse conhecimento que você vai ter aqui nessa tarde, construir uma relação saudável, né? Porque a gente sabe que aonde mora o ciúme as coisas tendem a ser bem, assim, destruidoras, nocivas e tudo isso que a Ana comentou. A gente quer a sua participação, a nossa terapeuta já está linda, plena e serena, esperando para essa conversa e vale dizer, né, Ana, para você que é nosso telespectador e ainda não entendeu, né, existe uma ligação bem forte, eu diria assim, umbilical entre Ana Isabel e a nossa terapeuta Isabel Passos. E aí a gente vai ver como é que vai ser isso hoje. Já vi essa mulher... Eu sei que eu sei umas histórias, eu só sei que eu sei umas histórias. Eu descobri o que eu consigo arrancar dela hoje. Se eu fosse você, eu não sairia daí, não. É isso aí, porque a Ana já estava ali como assessora de imprensa, produtora e tudo. Então esse programa tá, ó, o must. Não perde não, a gente volta já já. De volta aqui com o Entre Família, nessa semana que a gente está falando sobre temas super difíceis, mas que nunca impedem nosso sorriso do lado de cá e desse lado aí, né, Suzane? É isso aí, porque rir faz parte da vida, embora as dificuldades sejam muitas, mas a gente não pode parar de sorrir. E a gente quer você nessa conversa, tá? Temos algumas perguntas aqui, você vê qual se encaixa aí para mandar aqui a sua interação. Existe ciúmes dentro do seu casamento? Como que você lida com essa situação? Ou se já aconteceu e como foi que você conseguiu resolver esse conflito? Ou ainda, né, Ana, se a situação está bem árdua, você já tentou fazer de tudo, comenta aí, explica um pouquinho da sua história e a gente vai jogar para nossa terapeuta para ela poder tentar te dar um norte aqui no programa. É isso aí. Aqui no Entre Família você pode compartilhar sua experiência, como a Suza falou, ou também tirar sua dúvida. Se você não sabe se está tudo bem, se você está ali naquela dúvida, será que isso aqui é normal? Será que não é? Você pode escrever para a gente também. E o nosso WhatsApp está aí na sua tela, é o DDD 12 98315 0249 ou apontando o QR Code, o seu celular para o QR Code que também está aí na sua tela. Este aqui. É isso aí. Agora, nós aqui coloridas, né? De rosinha, a gente tá maravilhosa, né? Maravilhosa. A gente vai compor esse cenário aqui agora. Tenha bondade, Ana. Simbora. Ainda bem que o sofá é branco, e daí a gente vai ainda brilhar mais aqui, né, Ana? Essas cores aqui em cima do cinza, em cima do branco, né? Que maravilha. Suza, eu tô tão feliz. Você de casa não tem noção do quanto eu tô feliz, que eu produzi isso aqui, né? Parte do que tá acontecendo aqui, as histórias, muita coisa, saiu dessa cabecinha. E aí tá aqui apresentando na frente do cenário, vendo a logo, vendo um negocinho, eu tô, tipo, só não posso fazer minha dancinha da Vitória aqui, porque passar muita vergonha, né? Podia, mas digamos, né, que ela se parece um bonequinho do posto, assim. Deixa a diretora ela fazer. Como não, já seria? fiz, já foi 2 segundos de dancinha da Vitória, já gastou a dancinha. Já. Então faz o seguinte, apresenta aqui a nossa especialista de hoje.
Você não Gente, conhece é o ela quase seguinte, nada? A especialista de hoje, eu conheço ela há mais ou menos 27 anos, né? Na verdade, um pouquinho mais, 27 anos e 9 meses, porque desde que eu virei um embrião, Oh. ela já me conhecia, ela me conhece mais do que eu conheço ela, é verdade. A minha mãe, a terapeuta Isabel Passos, que não é só minha mãe, embora isso já conceda a ela muita experiência, não foi fácil me criar, mas ela tem 15 anos de experiência clínica como terapeuta de casal e família, já viu de quase tudo nesta vida, né? E com certeza já atendeu muitos casais que enfrentaram aí o problema dos ciúmes, né? Do ciúme ou dos ciúmes. Difícil esse negócio do plural, né? Vamos tentando Você que é concordar aqui. Pascoalete, diz aí o que é, que eu só vou seguir o baile aqui. A gente já teve essa discussão nos bastidores sobre dos ciúmes e do ciúme. É um negócio aí. Será que muda? Vamos ver do Muda, ponto de vista pior que psicólogo. muda. Dá uma pesquisada e muda mesmo. Tem que sair concordando nominalmente tudo. Mas isso não interessa pra você, que o que interessa é a emoção, né? É, emoção. Em si. Do ponto de vista Então, psicológico. esquece essa parte do português aí. É com muito carinho que a gente recebe mais uma vez. Seja bem-vinda. Muito obrigada, e é muito bom realmente participar do programa com você apresentando. Eu quero inclusive partilhar uma coisa. Quando eu ficava grávida, nem eu nem meu marido nunca aceitamos fazer exame de ultrassom para saber o sexo. A gente queria que nunca fosse quis surpresa. saber, a gente nunca quis saber. Porém, Ana Isabel, eu vi o rosto dela em sonho. Essa carinha aqui. Não. Então, quando ela nasceu, eu já tinha visto o rostinho. Ai, gente, para! Vocês vão fazer chorar de novo. Ontem foi um programa, pelo amor de Deus, que eu já desidratei. Eu já tinha visto o rostinho, esse rostinho aí eu conheço antes de nascer. Nossa, que lindo. Gente, não, para com isso. Que bonitinho, eu achei lindo isso aí. Olha, pra você ver como que é, né? Essa relação de mãe e filha é poderosa demais. E ouvindo essas historinhas, fica mais linda ainda, né? Então é o seguinte, quero dizer pra Ana Virgínia e pro Jonatas ou Jonathan? Jonatas e Ana Virgínia, não fiquem com ciúmes, tá? É porque, você sabe, né? Elas estavam distantes, agora estão nessa semana, tá? Ciúme. Elas estão mais cuticutizinhas. Vamos conversar sobre quem é o filho favorito. O ciúme já começa por aí. Quem é o filho favorito dela. Mas enfim, hoje o assunto é sobre ciúme entre Ciúmes, casais. que também tem a ver, né? Com essa coisa de irmão. Abstrai. Mas eu queria saber, é possível passar pela vida sem sentir ciúmes? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil que isso aconteça. Em algum dado momento, a gente vai se sentir ameaçado de alguma forma, né? A gente vai se sentir invadido de alguma forma. A gente vai sentir o nosso pertencimento meio abalado. Então, em algum momento, em alguma relação, pode não ser na relação que se estabeleceu como longeva, né? Uhum. Como casamento, pode ter sido num namoro na adolescência, pode ter, não importa, mas pode acontecer. E quando ele se torna prejudicial? A gente precisa diferenciar, sabe, Suzane, entre o ciúme que se manifesta como controle, como possessividade, como perda da liberdade, como destrutivo da identidade, e o ciúme que se manifesta como cuidado, como zelo, como estabelecimento de limites, né? Em toda relação é preciso haver as bordas, né? É preciso haver o contorno. E dentro desse contorno não cabe mais ninguém, só cabe as duas pessoas envolvidas nesse contorno. Então, quando há uma entrada indevida de um terceiro, de um estranho nesse contorno, né, nessa borda aí o negócio começa a ficar complicado. Eu vou aproveitar que você usou essa metáfora da borda para tentar deixar um pouquinho mais claro. Porque uma das perguntas que eu disse que eu queria fazer foi se existe alguma dose de ciúme saudável, né? E aí você está me falando dessa questão do pertencimento, que existe uma borda onde o casal fica dentro e só eles dois cabem ali. Ok. Se existe essa borda precisa ser protegida, o ciúme meio que tem essa função de, opa, tem gente tentando invadir aqui essa borda. Como definir qual a amplitude dessa borda? Porque aí eu começo a entender que, de repente,
Se é uma interação ali por mensagem ou alguma menina ou menino que chega no teu parceiro ou parceira e gosta muito de ficar pegando e abraçando e aquilo te incomoda, daí tem alguém ali invadindo a borda. Aí alguém pode considerar isso como sendo saudável. Não, esse é um ciúme saudável, até aí tudo bem. De cuidado, né? Então é uma borda ali relativamente ampla. Mas aí, às vezes, um dos dois quer apertar mais a borda, começa a excluir os amigos homens do Facebook, da esposa, da namorada, começa a dizer com que roupa ela vai ou não sair, ou é ela que fica vendo, quem foi que você adicionou? Aí a borda se aperta. Como definir a saúde da amplitude dessa borda aí que você desenhou pra gente? Ok, é muito importante entender que ciúme e respeito à liberdade, ao livre-arbítrio do outro, tá assim numa linha muito tênue. Então, qual é o caminho nessa situação? Poxa, o comportamento daquela outra pessoa, aquele toque que você vê constante, ou aquela mensagem fora de hora, sabe? Ou aqueles pedidos, às vezes, um pedido de carona, que carona é um negócio meio problemático, né? Então, se isso te incomoda, né? Se isso está te incomodando, está fazendo você se sentir invadida no seu espaço, no seu pertencimento ali naquela relação, o que é o ideal fazer? Nós estamos falando de uma relação que é de dois, não é de um só. Eu preciso ver qual é o significado disso para o outro, né? E eu preciso deixar claro para o outro, olha, eu não estou me sentindo bem com isso. Eu não vou falar da atitude do outro. Porque quando eu falo da atitude do outro, eu já estou fazendo um juízo de valor. Eu estou já colocando o outro na defensiva. Então, é muito importante que eu fale como eu me sinto. Olha, eu me sinto assim. Isso aqui está me fazendo mal. Eu não gosto do modo como essa pessoa age. Mas você tem liberdade para decidir. Para decidir se você vai continuar. Eu não tolero isso. Não dá para administrar o relacionamento com esse tipo de comportamento. Eu gostaria que a gente estabelecesse alguns limites, que a gente construísse algumas regras, alguns contratos no funcionamento dentro desse contorno que é o nosso relacionamento, né? Entendi. Olha, gente, o assunto está só começando, a gente está aqui no comecinho da nossa tarde, mas eu vou ali do outro lado te apresentar uma coisa que a gente tem apresentado a você durante toda a semana. E assim, ficar aqui no cantinho do chá, até prepararam um chazinho aqui. Olha, Cris, você não está muito sortudo não, porque você que ama chá, já veio aqui umas 3 vezes e a xícara estava vazia, né? E eu que não aguento chá... Gente, desculpa. Se eu for na sua casa, oferece suco para mim. A quantidade de sucos que eu gosto assim é imensa. Agora, de chá... Eu não gosto de chá. Eu vou deixar o chá para a Suzane e vou ficar só com a revista que eu tenho para te oferecer, tá bom? Deixa o chazinho ali para ela. O cheirinho tá ótimo, mas o gosto, só Jesus na causa. Revista Entre Família, esse guia de estudos maravilhoso que a gente tem mostrado para você aqui. Deixa eu ver para onde é que eu mostro. Ali. Esse guia de estudos maravilhoso que a gente tem mostrado para você ao longo da semana e que eu não sei por que você ainda não pediu o seu. Tá faltando o quê? O que está faltando para você pedir a sua revista? É saber se aqui fala sobre ciúmes? Pois eu vou te falar que fala. Vou só encontrar qual é a lição aqui, que fala sobre as emoções venenosas. É a lição número 12. Quais são as emoções venenosas, Ana? São esses sentimentos que surgem no nosso coração e que muitas vezes, fruto de egoísmo, fruto de algumas coisas disfuncionais aí que a gente nunca elaborou, nunca cuidou dentro da gente, acabam atrapalhando e destruindo o nosso relacionamento. Uma delas é o ciúme. O ciúme pode destruir as relações, é uma emoção ali que pode até ter sua função, mas que quando ela comanda o relacionamento, tudo vai por água abaixo. O mesmo acontece, por exemplo, com outros sentimentos que são extremamente venenosos para o seu casamento. Ressentimento, inveja, competição excessiva entre o casal. Tudo isso pode ser cuidado porque esse não é o plano de Deus para você. Esses sentimentos todos, eles existem, eles precisam ser cuidados e a gente pode te ajudar. Você pode conseguir isso através dessa revista. Aqui você vai encontrar soluções e encaminhamento, orientações bíblicas para lidar com tudo isso. E você pode pedir essa revista gratuitamente. Ela vai chegar aí na sua casa e você não vai pagar nenhum centavo para isso. Isso pode ser feito através do telefone 21 27 31 21 ou você também pode mandar mensagem no WhatsApp. DDD 12 982 44 4449. Através desses 2 números, você vai fazer o seu cadastro. Se você ligar, as meninas aqui vão te atender.
No WhatsApp, você vai receber um link onde você vai poder colocar os seus dados e essa revista vai até você graças aos Anjos da Esperança. Esse projeto maravilhoso que faz com que tudo isso que você está vendo aqui seja possível. Essa revista já está paga e vai chegar até você sem que você tenha que gastar nadinha para isso. Tá combinado? Pois então não deixa passar de hoje, não. Pede a sua agora mesmo. Fechou? A gente vai para o intervalo rapidinho e ainda hoje você vai conferir uma história de um casal que contou pra gente de cara limpa como eles lidaram com ciúmes. Os dois tinham muito ciúme um do outro. E a gente também vai conferir as raízes do ciúme. Por que que o ciúme surge na relação? Tem pelo menos 5 ou 6 motivos pelos quais isso acontece e você vai descobrir quais são. Não sai daí, não. Entre Família está de volta. Que bom que você está aqui junto a gente. Hoje estamos falando sobre um sentimento muito difícil, né? Uma emoção. Tá aí, uma boa pergunta pra gente fazer pra sua mãe. Como a gente classifica uma emoção, um sentimento é o quê? Estamos falando sobre ciúmes e a gente vai conhecer uma história agora de um casal de Brasília que viveu essa situação, né, Ana? Ambos sentiram ciúmes um do outro, passaram aí e, pelo que eu vi, foi assim, não foi o ciúme, foi o ciúme. Com O maiúsculo, bem grandão. E aí eles contaram pro nosso repórter Lucas Nascimento como é que foi essa trajetória até chegar numa solução. Pode rodar. Tá vendo esse casal felizão aí? É a Maju e o Vitor. Eles estão juntos há mais de 3 anos e tem muitas histórias. Agora, e se eu contar que o ciúme estava bem presente no começo da relação? Agora, Maju, que história é essa, hein? Ele tinha essa questão do ciúme muito forte nele e eu tinha uma questão muito de possessividade. Então, eu queria muito ele sempre pra mim. Então ele não podia sair com os primos, ele não podia sair com os amigos, ele não podia sair com ninguém, que eu já ficava muito incomodada, porque eu pensava, tipo, como assim? Ele tá se divertindo sem mim, ele quer ficar sem mim. Então, no começo, até mais ou menos os 9 primeiros meses, né? Pra gente realmente ajustar isso. Então, foi meio complicado esse começo, né? Mas a questão do meu ciúme, assim, cara, parecia que ia te corroendo por dentro, cara, e... eu não falava nada e ficava com aquilo na cabeça e ficava estressado o dia inteiro. Meu Deus, era horrível. E ele fazia conexões, tipo assim, meio FBI, assim, sabe? Tipo, fulana falou com o Ciclã, que falou com a Maju, que pode ter ficado não sei o quê. E aí ele me falava, menino, não tem nada a ver o que você tá falando. E como foi que vocês, então, resolveram isso? Porque eu acho que não é uma questão que dê pra levar e arrastando, e que com o tempo isso aí vai se resolver, né? Eu tive essa primeira iniciativa de falar pra ele, você tem que me avisar as coisas, porque senão eu não tenho como consertar, é impossível. Aí a gente foi melhorando. Eu lembro que mais ou menos quando a gente estava com 9 meses de namoro, eu viajei pra praia com meu irmão, e aí foi quando a gente teve algumas discussões, porque tava eu e meu irmão tinha 16 anos na época, festeiro, sozinhos num resort na praia. Então pensa. E nessa época eu tava lendo aquele livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E eu indico esse livro para todo mundo, porque para mim ele foi assim um dos pilares para melhorar a comunicação dentro do nosso relacionamento. Que é aí que eu entendi algumas coisas. E aí, mais ou menos com 9 meses, o Vitor deu um estralo na cabeça dele que ele melhorou. Não, mas foi depois dessa viagem. Eu cheguei e ele mudou de pessoa. Ninguém entendeu. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei, gente, quem é esse? Porque foi real, assim, ele deu um estralo e percebeu, nossa, não tá legal isso que eu tô fazendo, eu vou mudar. E mudou. Eu passei tipo uma noite, cara, remoendo assim, eu falei, mas por que eu sou assim? O que causa isso na minha cabeça e não sei o que lá? Aí eu passei tipo a noite toda matutando, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me forçar a melhorar, senão não vai dar certo. Teve uma vez que ele foi na casa de uma das amigas dele, que também, assim, ele tem 2 amigonas, assim, na vida dele. São minhas 2 melhores amigas, assim. Que são... viraram as melhores amigas da Maju também. E aí elas viraram, assim, grandes amizades minhas. E a gente já era amiga na época. Aí eu lembro que eu não podia ir no aniversário delas, que era só eles mesmos, os amigos e tal. E eu conhecia todo mundo. E eu não podia ir porque eu tava estudando para uma prova. Nisso eu tava, acho que no 7º, 6º semestre de medicina, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, vou rapidinho ali e volto, porque é do lado da casa dele. Eu falei, tá bom.
Aí, rapidinho, né? Ele foi 8 da noite, aí foi 9, 10, 11, meia-noite. E aí, meu filho, esse rapidinho é até amanhã? Não entendi. Ele, não, tô ficando aqui um pouco mais, porque tá divertido, tô conversando. Cara, isso foi me dando uma angústia e uma raiva, assim. Eu falava, que isso? Você falou que foi rapidinho, pra que fala então? E eu criava expectativas e me relacionava mais com as expectativas que eu tinha do que com ele, de fato. E aí eu lembro que nesse dia ele ficou bem chateado, e pediu para eu voltar, na verdade, para terapia. E como que foi depois que vocês conversaram sobre tudo isso? Acabou sendo um outro relacionamento, tipo um antes e um pós essa conversa sobre a questão dos ciúmes? Completamente. Era outro relacionamento. Eu brinco até que parece que quando a gente fez, acho que uns 2 anos, meio que virou. Parecia que era outra coisa. Porque a gente passou por essa fase em que ele estava mais fragilizado. Aí a gente passou por uma fase que eu estava muito fragilizada. E essa fase minha durou um pouco mais de tempo. Eu levei um longo tempo, né, para ter essa construção de quem eu sou hoje. E ainda estou. Então, mudou muito, porque a gente tinha, querendo ou não, a gente ficava muito preso um no outro. Então, a gente não conseguia fazer coisas separadas. Eu mesma, o Vitor até falava assim, minha filha, vai sair com suas amigas, pelo amor de Deus. Eu te imploro, só quero ficar jogando meu joguinho aqui no computador. E eu ficava, não preciso sair com ninguém. E algumas pessoas até acabaram se afastando e tal. Então foi um momento muito delicado, sabe? As pessoas que estavam em volta da gente percebiam a ansiedade no ar, assim. Era uma coisa muito doida. E era a única coisa que a gente brigava era por isso. Tipo assim, a gente nunca chegou a brigar muito feio, assim. A gente sempre foi mais de discutir, conversar, essas coisas. E sempre era pelo mesmo motivo, que era ciúmes de alguém, alguma coisa que aconteceu, uma saída, essas coisas. Aí depois que isso mudou, eu acho que zerou, assim, a gente não discute por nada. E se não fosse essa conversa, onde estaria o relacionamento de vocês hoje? Vocês têm alguma ideia de como estaria? Nossa, eu não estaria. Não consegui nem Já imaginar. ficou com Deus, já foi. Assim, eu acho que, não sei se a gente teria se separado, mas se essa conversa não tivesse existido, de uma coisa eu tenho certeza, a gente ia ter um relacionamento muito ruim e quase que praticamente insustentável, assim, porque já estava se tornando insustentável quando a gente decidiu realmente bater o martelo e falar, não, a gente vai ter que mudar agora, senão não vai ter como. Já estava ficando, assim, um negócio muito pesado pros dois. Eu sempre falei, assim, como uma pessoa que viveu muito ciúmes e que o Vitor também vivenciou muito isso, ciúmes é o pior sentimento para você ter dentro do relacionamento. Pior, assim, disparado. Eu acho que é pior, assim, do que raiva, sabe? Porque é uma coisa que impacta você, porque você se sente mal por dentro, impacta o outro, porque você acaba projetando isso no outro, não tem jeito, é impossível. Que fala, não, mas eu guardo meus ciúmes só pra mim. Mentira. Você acaba tratando o outro mal, ou tratando com indiferença, ou tratando com rancor. Então, pra mim, ciúmes é o sentimento, assim, que você deve buscar ao máximo evitar dentro do seu relacionamento. Casal, só tenho a agradecer por vocês aceitarem meu convite, estar aqui no Entre Família contando um pouquinho da experiência de vocês, da história de vocês, deixando aí esses recados, tudo, porque o pessoal de casa está participando, está assistindo. Enfim, muito obrigado mesmo, foi muito especial para mim. E fica o meu convite para uma próxima. Quem sabe vocês voltarem aqui participar com a gente, tá bom? Agora eu volto pro estúdio porque eu sei que o programa continua, tema especial, sei que tem muito mais para falar por aí. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, menino Lucas, pela história que você encontrou. Ele encontrou no YouTube, viu? Conheceu o canal do casal e aí entrou em contato com eles e desenrolou a matéria e deu super certo. Deu pra gente ver um pouco como é um casal que não estava tão saudável e que tomou o caminho certo para se tornar um casal saudável, né? Eu fiquei impressionada, né, com a atitude dele, especialmente dele. Uhum. Porque o que foi que ele fez? Ele tomou para si. Esse é o pulo do gato na história, né? Esse é o pulo do gato. Enquanto você está apegado ali ao sentimento, ao que esse sentimento provoca em você, e quando você pega isso e projeta no outro o tempo todo, você não consegue evoluir, não consegue avançar. Ele avançou, a chave virou,
porque ele foi para a autoria. Peraí, o meu sentimento é da minha responsabilidade e não é da responsabilidade do outro. Sou eu que sou responsável por ele. Então eu preciso saber por que eu estou sentindo, qual é a função desse sentimento e sou eu que tenho que controlá-lo. E muitas vezes no ciúme a gente tende a achar que a questão está no outro mesmo, porque é o outro que me provoca, é o outro que deixa lacunas, é o outro que não corta certos vínculos que não. Ele não me dá deve- motivo. Isso, dá motivo. Ele me dá motivo para sentir. E ainda que dê motivo, e ainda que dê, Isabel, a responsabilidade de não sentir os ciúmes é totalmente minha? Não é não sentir, sabe, Suzane? Mas é o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo, é minha. Ah, tá. Eu não tenho como evitar. Certo. Se eu tenho essa tendência ou se de repente houve uma situação que provocou isso, eu não tenho como evitar. Agora, eu tenho como administrar isso. Posso partilhar uma experiência muito pessoal? Eu já tava. Gente, Lá é muito vem. engraçado, Deixa porque a gente conhece a pessoa. Eu tava vendo o rostinho dela, tipo, ela tava falando um negócio super sério, mas tava formando as ruguinhas do sorriso, sabe? Tipo assim, de quem vai contar. Aí eu disse, cara, ela vai sair com alguma pérola. Vai, conta. Então, nós estávamos numa reunião. Eu e meu marido estamos juntos há 33 anos, né? Uau. E nós estávamos numa reunião de comissão de igreja. E estávamos todos sentados em círculo, né? E assim, meu marido, ele tem a agendazinha dele, nunca mais ele encontrou das pequenininhas, mas ele continua usando uma agenda pequena, de maneira que cabe no bolso. Antes cabia de tal forma que não aparecia, agora já fica aparecendo, mas cabe no bolso. Mas aquela agenda do meu marido é algo tão precioso para ele que eu raramente pego naquilo. Raramente pego, porque é muito precioso. A vida dele todinha está ali. E ele sentou e colocou na cadeira do lado. E daqui a pouco chega uma irmãzinha, tinha uma Desavisada. cadeira aqui, mas ela foi sentar na cadeira onde estava a agenda. E ela pegou a agenda e colocou no colo dela. Nossa, você não tem noção do mal-estar que aquilo me causou. Eu estava do outro lado, eu fiquei olhando para a cena, a minha vontade era ir lá, pegar a agenda e devolver para meu marido e perguntar a ela, por que você pegou na agenda do meu marido? E qual era seu ciúme? Era da agenda que alguém... Era dele, Era é dele? claro que era dele. É porque a agenda era algo... É terapeuta vulnerável que você quer, é terapeuta vulnerável que você tem. Como assim? Se nem eu pego na agenda, ela tá com a agenda no colo. E ela pega, como se eu não... Eu te entendo. Entendeu? Se eu não pego, como que ela pega? E eu fiquei muito mal. Menino, quando terminou a reunião, eu já estava... E ele percebeu... Não, ele percebeu porque ele me conhece demais. Ele viu que eu tinha ficado incomodada. Ele só não sabia que era por causa da agenda, mas eu passei a comissão todinha. Eu não olhava para a mulher, não. Eu só olhava para o colo dela e a agenda. A agenda no colo dele. Você já percebeu aí desse lado que acolhimento aqui é o que não vai faltar, né? Uma terapeuta que conta uma história dessa, que admite que ficou ciúme de um livrinho, de uma agendinha, é uma terapeuta que tem condição de colocar você no colo. Vamos conferir então o que o pessoal de casa está falando? Vamos aproveitar essa deixa para você chegar aqui no colo de Isabel, porque ela entende também, gente, é ser humano tanto quanto nós aqui, né? Pode colocar aí, diretora. Eu adorei essa história. É a Geisebel. Geise, seja bem-vinda, boa tarde. Meu marido é extremamente ciumento, desconfia de tudo e de todos, muito inseguro. Ele fica olhando meu celular quando não estou por perto. Chega a ir no meu serviço para saber se estou mesmo trabalhando. Observação, ele já foi traído no casamento anterior, mas eu também fui traída e não sou insegura como ele. Como devo agir? Ok. Claro aí, tá muito claro a questão de que há um trauma, né? Que há um trauma instalado e ele vai precisar tratar esse trauma. A questão é que tá se falando de um homem que tem uma dificuldade enorme para reconhecer isso, para reconhecer o medo, para reconhecer a insegurança. Ao homem só é autorizado e até incentivado a raiva. O medo e a insegurança, não.
Então, se fragilizar para o homem é um movimento, às vezes, muito difícil. É muito complicado para eles fazerem. Então, vai precisar que ela tenha uma conversa muito acolhedora com ele, muito tranquila, muito amorosa, de valorização para ele, sabe? De reconhecimento da importância dele, inclusive, de compreensão com o sentimento dele, sabe? Mas também de pontuar a necessidade dele buscar ajuda, a necessidade dele procurar um suporte para ele, dele entender que esse conteúdo é dele, não é da relação. Mesmo que ela demonstre toda a parte que lhe cabe em deixá-lo confortável nessa relação. Ou também não é nenhuma responsabilidade dela? Olha só, é óbvio que é responsabilidade da dupla, dos dois, não somente um, oferecer para o outro segurança. A gente precisa agir de maneira que gere confiança no outro, né? A gente precisa ter esse cuidado, a gente deve isso ao outro, né? Mas numa situação dessa, ela não pode fazer as coisas em função disso, porque o que acontece? Se torna insaciável. Não há nada que ela faça que seja suficiente para desfazer o trauma dele e torná-la uma pessoa segura. Ele vai precisar identificar esse trauma, nomear esse trauma, chorar esse luto, porque tem um luto aí que não foi chorado, que não foi vivido. Ele precisa chorar esse luto, ele precisa viver e nomear essa dor e entender que esse conteúdo é todo dele, não é do outro. Nossa, muito bom, né? Deixar isso claro, porque como a sua mãe sempre fala aqui, e depois que a Isabel falou isso, eu fico me policiando. A gente traz muita responsabilidade para nós mulheres, né? A gente tem essa, e eu nem sei por que tem, né, Isabel, de tentar salvar tudo, ajeitar tudo para que todo mundo na família fique bem, para que o marido fique bem, para que a criança fique bem, como se a gente fosse solucionar todos os problemas. E é muito pesado. É muito pesado, é muito exaustivo. E quando a gente entende isso, e não é um processo fácil, você ouve, mas ainda assim você tem que fazer um exercício, né, Ana? Sim. Porque meio que a gente foi criada, parece que para tentar resolver todos os problemas. E quando a gente vai entendendo, a vida fica mais leve. E a gente abre espaço para o outro agir também, né? Porque se a gente age sempre no lugar de todo mundo, os outros ficam sem esse espaço. Nossa. Quando a Ana Isabel traz essa ideia de a gente abre espaço para o outro agir, gente, é muito comum na terapia eu ter que pontuar isso para a esposa, porque ela traz muito de que meu marido não fala, só que ela fala pelos cotovelos. Ela fala feito um papagaio. Aí eu disse, não, mas você não dá chance para ele falar. E ela, inclusive, na maioria das vezes, essas mulheres elaboram pelos maridos. Elas não dão espaço para eles elaborarem, elas elaboram por eles. O que seria elaborar, só para explicar para o pessoal de casa? O que seria elaborar? Seria... descrever o sentimento dela e o dele. Descrever o sentimento dela e o dele. Ela descreve o dela e o dele. E o que é pior, na maioria das vezes, a descrição que ela faz do sentimento do outro é um julgamento que ela faz sobre o sentimento, não corresponde ao que de fato ele está sentindo. Só que ela fala tanto que se torna exaustivo para ele tentar desfazer. Aí ele para. Aí ele para, aí ele se cala, ele recua. Ô, Suzy Ellen, do lado de cá a gente fala pelos cotovelos também, mas tem espaço para o pessoal de casa, não tem? Vamos conferir. Tem sim! Pode chegar aí, pode colocar pra gente, diretora, por favor, a nossa próxima interação. A nossa diretora está num silêncio. TV. Lu Dionísio, Isso. Tenho 35 anos de casada e estou vivendo um ciúmes muito grande por parte da minha sogra e competição, já que faz quase 2 anos e meio que meu sogro faleceu. Está muito difícil, Nossa. veja. Que situação, né? Nossa, que coisa, que solidão dessa sogra. Veja se eu entendi. Com a ausência do sogro... Ela concentrou no filho. Concentrou no filho. Ó, se ela tem 35 anos de casada, nós estamos falando de uma idosa. Certo. Não dela. Ela talvez esteja na meia-idade. Não, Mas a sogra deve ser idosa. A sogra é idosa. Mas deixa eu só conferir, é 35 acho que anos de casada ou ela que tem 35 anos? De casada, é o que está escrito lá. 35 de casada, é muito isso bom. mesmo. Nossa, eu também tinha achado que era de... Não, ela tem 35 anos de casada e a sogra está demandando muito do filho. Isso, já é uma senhora. Vamos aqui viajar, porque a gente não tem todos Só os um elementos. pedacinho. A gente só tem um pedaço, mas vamos imaginar aí, se for filho único. O peso é maior.
muito, entendeu? E aí, no caso, é um homem. Então, lembrando que se trata de uma idosa que viveu com esse marido, provavelmente num casamento extremamente longevo. Então, toda a segurança emocional, social, financeira, né, estava nesse marido. E ele se ausentou. Então, é natural que essa idosa projete nesse filho. E busque nele Essa segurança. Mas essa o que essa segurança. nora faz, então, no meio desse conflito aí? Essa nora, com essa idosa, vai ter que tratar com muito carinho, sabe? Ter muita paciência. E eu espero que ela tenha com o marido uma relação segura, afetivamente segura, de tal maneira que ela possa conversar com o marido para que eles juntos possam acolher essa idosa, né? E criar regras de funcionamento para isso. E ela também ter o cuidado para não levar tão a sério, Pessoal. sabe? Não tomar para ela isso. Entender que você está lidando com alguém que está passando por uma situação muito difícil. Eu sempre digo que o luto mais complicado não é o de filho, é a viuvez. E a viuvez na terceira idade é muito dolorido, é muito. Os homens, inclusive, ou morrem logo depois, ou casam, mesmo idosos, porque não conseguem dar conta de viver. A mulher consegue, ela dá conta de viver sozinha, mas demanda uma solidão. Eu tenho uma mãe de 94 anos, viúva, e, nossa, como ela demanda atenção. Porque, de fato, é uma fase muito frágil. E aí, para acolher ainda mais, né, eu esqueci o nome dela, Lu, isso mesmo, que falou com a gente, talvez aconselhá-la a encontrar um lugar neutro, né, nem o marido, nem uma cunhada, mas um lugar neutro, uma amiga que não tem nada a ver com a história, para desabafar quando ela estiver muito irritada. Porque, realmente, conviver ali com uma idosa demandante, em luto, às vezes até num começo ali de depressão, dependendo da elaboração desse luto que ela está, da fase desse luto que ela está, competindo ou tentando competir com você o tempo inteiro. E isso vai exaurindo, né? Vai levando a paciência embora. Para não entrar no embate, de repente desabafar num lugar neutro possa ajudar, né? E neste caso, que a gente não tem toda a história completa, a gente vale também ressaltar aqui que a gente não sabe como foi a relação das duas ao longo do tempo, né? Exatamente. Se já foi uma relação um pouco desgastada, imagino que a situação vai ficar pior. Se não foi, que bom, ela vai entender que é uma fase, fica até mais fácil de separar. Mas uma coisa que é interessante, além disso que você falou, é se fortalecer, né? Acho que é a melhor forma que a gente tem de enfrentar uma situação que é complexa demais. A gente precisa ir para o intervalo, a gente vai para o break rapidinho, né, Ana? E na volta, deixa eu olhar aqui, é isso mesmo. Na volta a gente tem uma dinâmica que daí vai ficar mais claro na sua cabeça as diversas raízes do ciúme. E aí eu acho que vai ficar mais claro esse assunto aqui pra gente, tá? Então não perde não, Entre Família, volta já. Estava aqui olhando para a minha revista, que eu vou mais uma vez oferecer para você. Eu sei que às vezes o pessoal passa na sua casa, batendo, perguntando se você quer aquele produto A, produto B, e você já fica tipo, lá vem fulano de novo. Bom, lá vem eu de novo te oferecer alguma coisa, mas eu não sou uma vendedora chata não, sabe por quê? Primeiro, isso que eu estou te oferecendo você não vai pagar. E segundo, isso aqui pode transformar a sua vida, então assim, vai passar assim, né, de novo, a oportunidade de pedir essa revista para chegar até você. E assim, olha, se não for eu, amanhã vai ser a Suzane, na segunda-feira vai ser o Cris. Todo dia vai ter alguém aqui te oferecendo um guia de estudo, sabe por quê? Porque a gente se importa com você. Não só a gente aqui na Novo Tempo, mas os Anjos da Esperança também, que foi quem já pagou para que isso aqui chegasse na sua casa de graça. E o que afinal tem aí dentro, Ana Isabel? Tá bom, vou te contar. Você conferiu no bloco anterior uma história sobre ciúme, né? E como o casal se entendeu ali entre eles para que essa emoção, esse sentimento parasse de atrapalhar o relacionamento deles. E como foi que eles resolveram isso? Com comunicação. Quem se comunica, se explica. Tá aqui na lição de número 7 que você vai receber aí na sua casa se você pedir a revista Entre Família.
Aqui você vai aprender como fazer para ter uma comunicação saudável. Os conselhos bíblicos da Bíblia sobre o uso das palavras, os conselhos bíblicos da Bíblia, olha, Isabel, os conselhos da Bíblia sobre o uso das palavras, como Salomão descreveu as palavras, o livro de Provérbios é extremamente rico sobre comunicação. Tem gente muito grande, doutores, mestres, estudando o livro de Provérbios para aprender não só sobre comunicação, mas também sobre finanças, muitas outras coisas. Porque tudo aquilo que a gente precisa saber está na Bíblia. E é aqui, nesta revista, que você vai encontrar um guia para te conduzir ali, porque a Bíblia é muito grande, são muitos versos, às vezes a gente fica perdido sem saber por onde começar. E se o seu objetivo é reconstruir a sua família, a gente vai te ajudar a começar a estudar a Bíblia com este guia aqui. Como você vai fazer para pedir? Você vai ligar para a gente no DDD 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da nossa escola bíblica, onde temos atendentes ali durante todo o horário comercial para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e garantir que essa revista chegue na sua mão através dos correios. Pelo WhatsApp você também pode pedir e lá você tem a alternativa de pedir tanto a revista física, que é essa que está aqui na minha mão, quanto a revista digital em PDF. O DDD é 12 982 44 4449. A partir desse WhatsApp, você vai poder fazer o seu cadastro também e essa revista vai chegar até você. Não perde tempo, não. Não espera outra pessoa vir aqui oferecer essa revista, não. Pede agora, agora mesmo. Vai ter gente lá para te atender. E agora a Suzane, como prometido, vai conversar com você sobre quais são as raízes do ciúme, esse tema que a gente está conversando aqui ao longo de todo o programa e que pode estar incomodando aí na sua casa. Como será que ele apareceu? Por que ele apareceu? Esse é o assunto da dinâmica. É isso aí, Ana. Assim como o personagem que a gente teve aqui, né, falando que um dia ele pensou, gente, mas por que será que eu estou sentindo? Qual é a razão para isso? A gente vai descobrir agora 5 razões, né? 5 razões para você sentir ciúmes ou qualquer ser humano passa por essa experiência dos ciúmes. É o seguinte, gente, vamos aqui para nossa analogia. Eu tenho aqui uma árvore, viu, Isabel? Essa árvore ela já está morta porque a árvore, não sei dar uma aula de biologia não, mas ela se alimenta ali do subsolo e essas raízes estão podres porque realmente está se alimentando de coisas ruins e essa árvore infelizmente está morta. Mas agora nós vamos arrancar esses ciúmes, arrancar essa situação para que essa árvore floresça em algum momento. O ciúme é tão difícil, gente, que inclusive a Yasmin colocou, não foi nem de propósito, tá? Foi assim, estrategicamente pensado para eu pegar lá embaixo a plaquinha, porque é tão difícil, olha só. Vou pegar a última, vai abaixando aqui comigo, Sérgio. Olha, vamos lá. Olha, não estralou nenhum ossinho, que ótimo. Temos aqui, ó, compreensão de que essa é uma demonstração de amor. Então, a pessoa que sente ciúmes pensa, ah, mas eu estou demonstrando amor, ciúme é cuidado. É verdade? Olha só, é preciso fazer uma distinção, né, entre ciúme e limite, ciúme e cuidado, né? Essa crença de que ter ciúmes é uma forma de demonstração de amor, ela é uma armadilha muito grande, porque acaba dando espaço para a pessoa manifestar o ciúme, às vezes, da maneira mais inconveniente e até um tanto arriscada, e você acreditar de que você minimizar a gravidade da ação. Entendi. Porque você acha que é amor. Por vezes até violenta. E você admitir aquilo porque você pensa, ele tá com ciúmes, porque me ama. A gente tem essa tendência de achar que alguém só me ama se sentir ciúmes. Tanto é que tem gente que vive em algum relacionamento e questiona se o outro ama ou não, porque deixa a pessoa muito solta, não sente ciúme, não fica com cobrança. Aí a pessoa pensa, cara, tu gosta mesmo de mim? Tu tá nem aí pra mim? Nunca sentiu um ciúminho? E aí é interessante como, às vezes, a nossa criança interior, ela age como ela agia lá quando a gente era realmente criança, onde a gente fica testando o amor dos pais. Quando você vê uma criança com comportamento, às vezes, de birra, repetitivo, ela está testando, ela está tentando ver se os pais de fato amam, ela está tentando fazer os pais darem atenção a ela por um ganho secundário. E aí, às vezes, esse comportamento se repete na fase adulta.
de quantas vezes a gente fica agindo para ver se realmente o outro ama, a gente fica provocando, tomando algumas atitudes para ver se o outro manifesta ciúme. Então, a Isabel acabou de dizer, gente, que esse sentimento é extremamente infantil. E a gente já entendeu, então, que não é uma demonstração de amor. Vamos arrancar outro mal aqui pela raiz e eu vou agachar mais uma vez. Acompanhe-me. Eu tô igual esse povo que tá sedentário, que eu não faço parte, inclusive. Mentira. Eu sou sedentária. Insegurança e imaturidade emocional. Exatamente. É uma razão que, embora clara quando a gente lê, Isabel, ela não é tão clara quando a gente vive, né? Não é A gente tão busca claro. milhões, menos assumir que é insegurança e imaturidade. Provavelmente essa era a razão do ciúme do rapaz, né? O que da quadro, reportagem? da reportagem. E aí ele fez um movimento que só ele poderia fazer. Raciocinar. Raciocinar, racionalizar o sentimento. Racionalizar e poder identificar. É óbvio que ficou claro que o poder de elaboração dele é muito aguçado, é muito elevado, de tal maneira que ele conseguiu fazer isso só, sem precisar do suporte de um profissional, né? E ele fez isso numa noite. Cada ser humano tem aí os seus mecanismos, os seus recursos. Deixa eu te perguntar então, quando a gente fala sobre insegurança, essa insegurança é o medo de perder? É a insegurança de que eu não sou bonita o suficiente, eu não sou tão boa o suficiente? Ou o homem, né? Ah, eu não me acho tão bonito, eu não me acho o cara pra ela, logo, então eu não me sinto... como é que tem aquele ditado assim? Muita areia pro caminhão? O caminhão. É muito comum você escutar no discurso de pessoas que conseguem identificar essa questão da insegurança, de que ficava se comparando. Então, se comparando com quem estava ao redor, todo mundo era mais bonito, tanta mulher bonita ele veio procurar a mim. Né? Tanta mulher aí, essa ou aquela, e ele veio se interessar por mim. É o sentimento de indignidade. É a questão de que aprendeu muitas vezes desde criança, de que amor, eu preciso fazer por merecer, né? Quando na realidade, o amor você não precisa fazer por merecer. Você precisa ser amado pelo que você é, entendeu? Exatamente. Muito boa, Isabel. Então, fechamos aqui mais uma possível razão, né, do ciúme, que talvez você esteja sentindo aí em casa. Vamos aqui para um terceiro. Tenho aqui. Gatilhos de outros relacionamentos gerando um controle. Isso aqui é muito real, porque as experiências que a gente tem nas nossas relações, por mais que a gente tenta desfazer quando termina um namoro, quem já foi casado um primeiro momento, mas acaba indo junto com a gente para outras relações, né? Não tenha dúvida de que vai. Eu fui fazer um curso uma vez e no curso a pessoa que era da Itália, era uma profissional italiana, e ela deu lá uma atividade onde os casais tinham que fazer, né, um casal que estava no consultório, ele tinha que fazer aquela atividade e a atividade consistia em contar para o outro todas as suas experiências anteriores, em fazer um relato das suas experiências anteriores. E aí, na hora, eu levantei e eu disse, olha, eu não sei como é na Itália, como é o comportamento e como que os homens e as mulheres, mas principalmente os homens, como que eles lidam com isso. Mas aqui no Brasil, especialmente no meu Nordeste, esse negócio não vai funcionar direito, não. Porque a maioria dos homens tem muita dificuldade para lidar com as histórias anteriores das suas mulheres. A partir do momento que a gente conta e ele tentar entender que aquilo faz parte de um passado e que não é mais o momento presente. É muito complicado, às vezes, na cabeça de algumas pessoas, lidar com essas histórias. É um comportamento mais masculino, é muito mais perceptível nos homens, né? Eu até aproveito para fazer um parêntese aqui, até porque a gente discutia isso no camarim também, né? Sobre essa coisa de que quando a gente começa um relacionamento novo, a gente deve contar tudo o que aconteceu com a gente. E muitos casais acabam tendo ciúmes por isso, por histórias e de coisas do passado. O que eu a gente conta ou não conta? Para quê?
Qual é a Não sei também, relevância? nunca entendi por quê. Qual é a relevância do que eu vivi para trás para o meu marido ou para o meu namorado? Qual é a relevância? Então não tem nenhuma relevância, nem de você, tipo, ter que contar como se fosse um momento de dar satisfação de quem eu era num passado, porque afinal de contas eu era, não sou mais, e nem a questão de você trazer essas outras experiências. Ah, porque fulano me traiu, pode ser que eu passe por essa situação de novo, ou vice-versa. Beleza. Quando é contado, uma história que poderia começar zerada, ela já vai Bem- começar com uma carga. E essa carga tem um sobrepeso muito grande, porque já existem algumas cargas da própria relação. Imagina trazer Exatamente. outras coisas extras, né? Vamos avançar aqui então, vamos resolver mais um problema dessa raiz danificada. Projeção. Ah, mas essa daí eu acho que é a mais cabulosa de todas, porque a gente nunca sabe. Nunca sabe não, né, Isabel? Tem um momento que a gente começa a saber o que é nosso, o que é do outro e essa questão da projeção. Mas antes eu acho que vale a pena você explicar rapidamente, o tempo está curto, mas o que é a projeção? Em relação ao ciúme, é muito comum projetar no outro aquilo que você está fazendo. Por exemplo, falar que você está me traindo, sendo que quem está traindo sou eu? Você. Entendeu? Ah, É muito comum essa projeção. Essa projeção dos desejos que você supõe que o outro tem, das relações que você supõe que o outro tem, quando na realidade isso faz parte de você, é um conteúdo seu e não do outro. fica aí então a reflexão. Eu sei que teria mais para a gente desmembrar sobre esse assunto, mas a gente vai só elencando aqui para você ter uma noção das questões, das razões do ciúme, não colocar talvez numa conta só, né? Temos aqui, por último, o gatilho do próprio relacionamento. O que seria? Gatilho do próprio relacionamento pode surgir através de um comportamento ou de uma traição que já aconteceu entre os dois, Ah, sim. entendeu? Pode surgir, às vezes, de uma dificuldade causada por uma doença, por exemplo, onde de repente a pessoa era... vamos pensar aqui, a disfunção erétil, Problemas sexuais. problemas sexuais, a questão de você pariu e aí o corpo mudou, né? O corpo mudou e você começa a ficar insegura, né? Isso pode gatilhar ciúme, pode gatilhar uma insegurança aí nesse momento. E nesse caso desses gatilhos, a nossa ideia de trazer aqui essas razões é justamente você buscar na sua mente, né? Porque é muito pessoal e aí vale esse momento de racionalizar, investigar e é uma autoinvestigação mesmo, né? Da gente tentar desmembrar Sim. ali os sentimentos, porque às vezes a gente camufla, por exemplo, o corpo. Eu sei que muitas mulheres passam por esse processo e a gente tenta camuflar aquele sentimento. No fundo a gente até sabe, mas a gente busca outras razões, porque às vezes é difícil admitir essa vulnerabilidade estética. Então, gostei demais dessa dinâmica da gente tentar entender e desmembrar aqui os sentimentos. Eu acho que vale também a gente comentar, a gente fala sobre traição e aquela insegurança como se outro viesse nos tomar o nosso parceiro, mas às vezes acontece da gente sentir ciúmes por cuidados que talvez a gente não receba em casa, né, Isabel? A gente pode observar em algumas histórias, tanto de homens quanto mulheres, que gostaria que a mulher fizesse alguma coisa ou que o homem fizesse alguma coisa por ela, ele não faz, mas faz pela amiga, pelo amigo e aquela aí coisa já toda. vai se enquadrando nas microtraições. Ah, isso também se enquadra numa traição. Vai se enquadrando aí numa microtraição quando você faz É um exemplo prático, bem rápido. Aham. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. E ele sempre foi muito bom em todas as áreas. Certo. E aí, um dia, nós tivemos uma prova de matemática e eu tirei uma nota baixa e a amiga dele, a antiga amiga dele, tirou 7. E eu tirei uma nota baixa.
Ah. Por quê? Porque ele, ao invés de me ensinar matemática, Ensinou- ele foi ensinar a amiga. Ah, não acredito nisso. Ele deve estar em casa revoltado comigo, contando todas essas É histórias. Francisco, como é que é o nome dele? Jocélio. Jocélio. Seu Jocélio, um abraço. Essas histórias enriquecem a nossa vida, porque quando a gente vê 30 e tantos anos casados e que vocês passaram por isso, isso anima a gente a viver mais. A Isabel, nesse momento, vai se direcionar ali junto com a Ana, porque agora é você quem chega aqui no Entre Família. E só uma diquinha, viu? A Isabel falou sobre as microtraições. A gente já tem programa sobre isso. Vale a pena você pesquisar lá no nosso card do Entre Família no ntplay.com. Ana, Isabel, quem tá chegando aí, hein? Obrigada por emprestar minha mãe um minutinho. Eu estava aqui me divertindo com essas histórias, porque assim, às vezes no culto de pôr do sol na sexta-feira lá em casa, nossa diversão é escutar essas histórias do passado, as novas, as repetidas, e a gente sempre dá risada. Só vou pedir para você pegar o celular que você deu uma esquecida ali atrás, que eu sei que nele tá toda a sua colinha, todas as coisinhas que você não quer esquecer para falar no programa de hoje, traz para cá. Só não deixa ele tocar, que o Cris não está aqui hoje Não, está no para meio da atender a vida. ligação. É. A nossa missão aqui agora é responder o máximo de interações possível. Então, assim, me ajuda aí para a gente atender o máximo de pessoas no WhatsApp. Vamos lá, pode colocar a primeira na tela. É anônima, tá? Amo esse programa, muito obrigada, a gente fica feliz. Meu esposo é muito ciumento, já foi casado antes e a esposa o traiu. Tento passar segurança, mas ele fala que não é mais ciumento. Mas quero ir ver meu pai, que já é idoso, e ele coloca obstáculos em tudo só para eu não ir. O que fazer? Pegando aí a metáfora do começo, né? Parece que a borda tá ficando bem apertada para ela, né? É, a borda está ficando bem apertada e ela está escolhendo fazer algo que ela não dá conta. Por favor, coloque de volta, só para eu identificar exatamente onde foi que... tento passar segurança, mas ele fala que não é mais ciumento. Esse papel não é dela, ela não vai dar conta disso. Novamente, volta lá aquela história que a gente viu antes, da participação anterior, do lugar de trauma, né? Tem um lugar de dor aí que é dele, ele vai precisar lidar com isso. E ela não vai poder autorizar esse controle, ela vai precisar... Até porque está atrapalhando ela de ver o próprio pai. Né? Exatamente, ela vai precisar dizer não, ela vai precisar dar um limite, aí ter coragem de dar limite. E entender que não é papel dela curar esse trauma e passar segurança para ele. Vocês estão acompanhando aí, né? Isabel tem trazido aqui bastante o conceito de autoria, para entender exatamente que tem coisas na sua relação que você é capaz de fazer e que tem coisas que você tem que realmente deixar que o outro faça, porque é da alçada da autoria dele. Vamos lá para a próxima interação? O que mais será que vem por aí para a gente responder? É a Cauane, olha que fofura esse bebê, meu Deus do céu. Tenho ciúmes do meu marido porque ele conversa muito com mulher e olha para outras mulheres também. Eu fico nervosa, me sinto insegura. O que faço para parar com esse ciúme? Bom, aí nós temos duas situações, que é a questão do ciúme dela, que ela consegue reconhecer, e é a questão do conversa muito com mulher e olha para outras mulheres também. Bom, o conversa muito com mulher, vamos pensar que esse comportamento realmente seja uma conversa sem necessidade, uma conversa com mulher porque tem muitas amigas mulheres e fica batendo papo com mulheres, essa é uma situação. Mas se se conversa muito com mulher foi inevitável, por exemplo, porque ele trabalha com um monte de mulheres e ele tem que falar com esse monte de mulheres. Considerando aí que seja a primeira opção, porque ela dá um acréscimo aqui, que é a questão dele olhar para outras mulheres. Então, vamos supor que seja aquele cara que está curtindo, está lá no feed do Instagram, e tudo que é foto de mulher de biquíni tem a curtidinha dele. E aí? Aí ela precisa estabelecer limite. Aí ela precisa dizer que para ela não dá, que ela não consegue lidar com isso, que ela não concorda com isso e que ele vai ter que tomar uma decisão, que é uma regra que vai precisar ser construída na relação. É um limite, é um contorno que vai ter que ser dado. E para a Cauane e para todas as outras que estiverem passando por situações semelhantes, eu recomendo dar uma visitada na dinâmica de segunda-feira. Essa semana aqui, SOS Família, já está a parte dela no YouTube, tudo que já aconteceu já está por lá e você já pode conferir. E na segunda-feira a gente fez uma dinâmica exatamente sobre isso. Porque a gente está orientando aqui a ela e a você também aí do outro lado a colocar o limite. Mas o que fazer se o esposo do lado de lá decidir que não vai respeitar esse limite?
Na segunda-feira passada, agora, você vai lá no YouTube ou no ntplay.com e você vai conferir o programa que a gente fez e o título é assim, Meu Marido Não Me Respeita. E aí você vai conferir lá o que fazer caso esse limite que você colocar não seja respeitado. Mais uma interação anônima para a gente conversar aqui. Olá, gosto demais desse programa. Meu companheiro de 10 anos e com 3 filhos tem muito ciúme. Ele fica possessivo, nervoso, brigamos muito por causa de ciúme de roupa, de ir na casa da minha mãe. Se alguém me cumprimenta, quer tirar satisfação. Ele é bem sufocante. Depois faz uma cara de coitado, pede desculpa e volta tudo de novo. Estou exausta com isso. O que eu faço? Procure um suporte psicológico, procure uma ajuda, porque nessa situação já se configura um abuso psicológico. Né? Então, é muito importante que você busque ajuda, né? Que você encontre esse suporte para que você se fortaleça, para que você possa dar limite a essa situação. Porque, de fato, isso não é saudável, já foge aí de um padrão de normalidade, se é que a gente pode falar dessa maneira. A balança está bem Já desequilibrada. Tá bem desequilibrada. Bem desequilibrada. Bom, é isso que a gente tem agora para este bloco, mas a boa notícia que eu tenho para você é que o programa ainda não acabou. A gente volta daqui a pouquinho com mais interações, mais bate-papo com você, vamos conversar ainda mais com você que mandou sua mensagem para a gente e ainda dá tempo, tá bom? DDD 12 98315 0249 para você mandar sua pergunta, sua experiência sobre este assunto de hoje, que é o ciúme. A gente se vê daqui a pouco, fica aí. Entre Família está de volta, chegando aqui no último bloco do programa e a gente tem uma coisa super legal para contar para você. Quando chega assim no fim do ano, né, Ana, a gente tem um sentimento de gratidão pelas coisas que aconteceram. Eu sei que tem os perrengues, mas a gente chega com aquela sensação, concluímos, chegamos aqui pela fé. E na Novo Tempo também não é diferente, a gente está bem feliz aqui por várias conquistas que a gente alcançou em 2022 e para 2023 a gente ainda continua sonhando muita coisa porque a gente não pode parar, né? A Novo Tempo não pode parar e a gente tem muitos sonhos para 2023, eu vou só te contar alguns deles. Lançar 3 novos guias de estudo da Bíblia, além de um guia de estudos para as crianças com os personagens do Super Lupa, que são um sucesso, esse programa maravilhoso que leva para as crianças ciência criacionista. A gente também quer construir um novo estúdio, que os que a gente tem já não estão mais dando conta, graças a Deus. A gente também quer lançar um novo programa com pregações feitas por mulheres, a construção de uma emissora de rádio em Londrina. Não é muita coisa que a gente quer fazer, hein? Não é muita coisa que a gente quer fazer. A gente sonha. E é o seguinte, a gente não sonha sozinho, a gente sonha com milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em outros países também. Como que esses sonhos eles se realizam? Bem simples, outras pessoas se juntam a nós no projeto Anjos da Esperança e doam mensalmente os seus recursos financeiros para que isso seja possível. E agora, nesse mês de novembro, como é um momento assim de gratidão, né, o Takes Given aqui da TV Novo Tempo, a gente está nessa campanha super especial para que você faça essa doação extra e se junte a nós nesse mês especial. Logo mais a gente tem Anjos em Ação, para você que está assistindo hoje ao vivo. Anjos em Ação vai acontecer ainda em novembro, enquanto isso a Ana vai lembrando aqui a data. É 26. 26 de novembro. 26 de novembro, já agenda aí, né? Eu devo decorar isso em algum momento. E a gente quer a sua participação. Como que você faz? Você quer Anjos da Esperança, mensalmente você já doa os seus recursos, mas esse mês a gente está convidando você a fazer essa doação extra, pontual, através de um Pix, que é muito simples, né, Ana? Doar pelo Pix é a coisa mais fácil que tem. Você vai abrir o aplicativo do banco, né, no seu celular, vai acessar a área do Pix e escolher a chave e-mail. Aí lá você digita anjos@novotempo.com e escolhe o valor da sua doação. Aqui a gente já explicou 1000 vezes para você, eu vou explicar de novo. Os seus recursos financeiros podem parecer pouco aos seus olhos, mas aqui na Novo Tempo Deus faz milagres com ele. Com apenas R$5 é possível enviar um novo guia de estudos. Você sabia disso? É por isso que a gente faz essa campanha para você. Independentemente de qual seja a sua condição financeira, você pode contribuir para que a Novo Tempo continue crescendo e programas como esse continuem acontecendo. Ah, falou tão lindo que eu já vou encerrar. É isso aí, só vou dizer. É isso aí, assina embaixo, chega junto, tá bom? E agora vamos para o pessoal de casa. Tem mais interação chegando. Isabel tomou uma água, respirou, porque ela está pronta para responder. Essa é tão anônima que não veio nem o nome anônimo, hein? Mas não tem nada não. Boa tarde, boa tarde. Há 1 ano conheci um cidadão que era divorciado. Gostei do cidadão. Chamou de cidadão, já não vem coisa boa pela já frente, vem. hein? Ele seguia e curtia fotos e postagens da possível ex-amante.
Também mantinha contato pelo WhatsApp. Terminamos, mas isso era insegurança da minha parte? Nossa, mas veja, ela já encerrou o relacionamento e ainda tá ali baqueada se fez a coisa certa ou não. Quanta insegurança as mulheres carregam ali, essa responsabilidade de manter o relacionamento, né? Mas que bom que apesar da insegurança, Ela ela conseguiu. conseguiu mandar este camarada e cantar em outra Mas chamou de freguesia, cidadão, chamou de camarada. Cantar em Boa outra coisa freguesia. não é desse rapaz. né? Mandar este camarada e cantar em outra freguesia, né? Porque realmente nesse caminho aí estava se anunciando um problemão. Eu acho que a participação dela, Isabel, é ter aqui a segurança através da sua fala de ela fechar talvez aquilo que... E entender que ela fez a coisa certa. Isso. Que ela não cometeu um erro, ela se livrou, ela foi livrada de um problema. Muito bem. Pegue essa segurança para si e siga adiante. É isso aí. E a gente vai seguir aqui também com mais interações aqui na tela. Eu fico olhando aqui pro lado porque a TV aqui fica mais fácil de eu ler. Eu não uso óculos de enfeite, não. Eu sou bem... Minha visão é bem defeituosa. Anônimo também. Meu esposo é extremamente ciumento. Eu não posso entrar nas minhas redes sociais porque ele acha que eu estou fazendo alguma coisa errada. E isso está me sufocando a cada dia. A gente briga o tempo todo porque ele fica me cobrando tudo. Não consigo nem ter amigas porque ele tem ciúmes. Como lidar com isso? Mãe, aí a gente tem de novo essa questão da bordinha, né? Ela vai se adaptando à borda que ele cria e ele vai apertando. Veja o quanto o ciúme está associado ao sufoco. Não é a primeira interação que a gente recebe. Sim. Fulano tem ciúme, eu me sinto sufocada. Veja como enclausura. O quanto que ciúme está associado à ausência de liberdade, de existir. De liberdade para existir. E mais do que existir, para ser. Porque existir, todo mundo existe. E nesse caso, ele quer ter controle? Isso. Total. Por que esse controle? Por que me desculpa, você que é homem que está assistindo, mas a gente tem esse tipo, né, de muitas vezes o homem querer ter esse controle em cima da mulher, por isso que ele regula todas as ações. Nós estávamos comentando sobre isso no camarim e eu estava falando exatamente sobre essa questão da relação do ciúme com o desejo de poder. O desejo de poder. Então, Cara, tem uma cena de um filme muito antigo. Eu não vou citar o nome do filme para não chancelar, mas é um texto de Roger Waters, do The Wall, né? Que é uma banda do Pink Floyd. Uhum. E no filme, na cena, fala da questão da Alemanha e crianças que são jogadas dentro de um moedor de carne, quando sai do outro lado já é a carne moída, é uma metáfora. Mas ele é um professor e ele está numa sala e ele pega eu não sei como é o nome daquele... Tipo uma vareta? Uma varetazinha, e ele bate e aqueles meninos todos sentados em fila, vestidos numa farda impecável, e aquele homem que briga com as crianças e tal, e tal, tal. Quando ele chega em casa, o filme faz o recorte dessa cena e vai para a cena dele em casa com a mulher. A mulher em pé, ele sentado de cabecinha baixa, e a mulher em pé, gritando com ele, dando ordem para ele, aquela coisa toda, e ele ali dando, sabe? Então, o que acontece? Muitas vezes, esses homens, eles competem e eles não encontram espaço para autoria, para comando. E aí o espaço que eles consideram que eles têm é o casamento, é a casa. E é ali que eles querem exercer essa força, esse controle, esse domínio. É o mundo deles e eles querem ter o controle sobre isso. E aquilo pertence a eles, né? É um senso de pertencimento muito distorcido, extremamente adoecido. Então, por isso ele quer controlar. Agora, a grande questão é que numa relação onde isso está presente, para que ele faça isso, ele precisa não colocar nome. Ele precisa olhar para o outro apenas como uma barata. O outro precisa deixar de existir. Porque se ele considerar o outro tão existente quanto ele, se ele considerar que o outro tem subjetividade
como ele tem, ele vai precisar enxergar as semelhanças. E quando eu enxergo a semelhança do outro comigo, eu entendo que o outro sente dor, que o outro se magoa, que o outro precisa de cuidado, que o outro precisa de amor, porque eu também preciso. Olha, é interessante tudo isso que ela está falando, mas eu quero deixar bem claro que isso não é para que você, que assim como essa interação anônima que chegou, está passando por algo assim, se sente na cadeira da compreensão, dessa empatia exagerada e justifique a atitude do outro. Ele age assim porque ele não tem a quem controlar. Então ele faz isso comigo por causa disso. Entender não é tão importante quanto agir. Nesse momento, ok, compreendeu o que pode haver, qual é a raiz do ciúme do outro. Que maravilha, isso serve para ele. Enquanto ele continuar agindo assim com você, o que ele precisa não é de compreensão, é de limite. É de limite, ele precisa de limite. Ele precisa de limite até porque, Ana Isabel, essa mulher que se relaciona com um homem desse tipo, por que muitas vezes esse abuso e essa relação ela perdura por tanto tempo e as mulheres elas se submetem a essa situação? Porque primeiro elas não legitimam o direito delas de existir. Primeiro elas se violentam. Quando o outro faz uma violência com ela, a violência que ela mesma faz com ela precede a violência do outro. Por isso a gente fala muito sobre o amor, né, a si próprio, não com um sentido de egocentrismo, né? Não. Mas por autocuidado. Dignidade. Dignidade, gosto dessa palavra. Dignidade, por preservar a própria dignidade, por entender que essa dignidade ela é inviolável. Secularmente falando, se você pegar a partir, por exemplo, da Declaração dos Direitos Humanos, a gente vai ver que o conceito de dignidade para qualquer ser humano ele é inviolável. Mas se a gente pegar para a gente que é cristão e a gente olhar para a cruz, Também. aí é que você vai entender que a dignidade humana ela precisa ser inviolável. Porque se Deus, que é perfeito, que é santo, que tinha direito e razão para nos destruir, não, ao contrário disso, ele para não matar, ele morre. Muito Isso boa. tira de mim o direito de aceitar que alguém não dê a mim a dignidade que Deus já me deu. Muito boa essa reflexão, viu? Eu acho que cabe em todos esses temas que a gente apresentou aqui ao longo da semana e mais uma vez nesse assunto. Vamos para mais uma interação, que eu acho que dá tempo de ir mais uma. Programinha quase acabando. Chegando o programa Mais quase uma no daquele jeito, não veio nem o nome anônimo pra gente. Então, vamos lá. Conferir esse coração aí que não deu nome, mas entregou um pouco de sua emoção para que a gente acolhesse do lado de cá. Sinto muito ciúmes do meu esposo, pois ele trabalha o dia todo perto da ex. Ele já prometeu várias vezes que não vai mais falar com ela, pois não tem mais filhos pequenos. Quero saber se estou errada em querer que ele não fale com ela. Não sei como trabalhar sem falar. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta mesmo. É uma situação muito delicada, sabe? Eu gostaria de abraçar essa moça, porque o sentimento dela é legítimo, é complicado, né? Você é como uma brincadeira que é uma comparação meio esdrúxula, né? Mas eu vou tentar fazer. É como alguém que eu conheço que diz para o marido que se ele morresse, que se ela morresse, ela não queria nem ser cremada, nem ser enterrada, ela queria ser empalhada. Para ficar de olho? Não, porque empalhada ela ia virar o boneco do jardim da casa deles. Porque quando a outra chegasse, ela ia para sempre saber que ela era a segunda, que ela não era a primeira, porque a primeira estava empalhada no jardim. Então, é mais ou menos fazendo essa comparação absurda, mas é mais ou menos esse sentimento que essa pobre mulher está sentindo, porque é uma ex que não é ex, é uma ex que não saiu da história. E aí, quem sabe, talvez no coração dela ainda tem um pouco de comparação com o que ela vê na internet, né? Porque tem vários casais de famosos que se separam e depois saem cada um com seus atuais, naquela maturidade, aquela coisa. E aí, quem sabe, ela não alcançou isso ainda e aí tá nessa, tipo, como que eu faço? Eu não consigo. Eu não sei, eu tenho muita dúvida sobre essa maturidade, porque assim, ela tá dizendo que tem filhos da outra relação, já não são mais pequenos, mas tem filhos. Então, de qualquer modo, é uma relação que jamais vai se desvincular.
Porque ele deixou de ser o marido, mas não deixou de ser o pai dos mesmos filhos que ela é mãe. E trabalha com ela. Então, vai ter. Mas ela vai precisar de muita sabedoria, de pedir a Deus muita sabedoria para lidar com isso e tentar demarcar esses limites. Eu não sei se exatamente proibido falar, porque eu não sei se é Trabalho. possível. Mas desses limites ficarem claros e da comunicação ser muito clara entre eles, para que ela se sinta mais segura. É isso aí, Suzaene. Acabou! Aqui para você que está Mas não na acabou. TV, a gente encerra. Mas a gente vai agora mesmo para a live no Instagram, onde a gente vai continuar o assunto, responder mais dúvidas. E só lembrando a você que hoje, agora, neste momento, a gente vai para a live. E amanhã a live não vai ser depois do programa, vai ser antes. Então se prepara aí com o seu celular, que a partir de 1h30 da tarde a gente vai estar aqui no estúdio também falando sobre o tema de amanhã, que é, Suzaene... Ah, o amor acabou? Será que acabou? Não sei, é o que a gente vai descobrir amanhã. Eu imagino que em algum momento, né, todo mundo já se questionou do sentimento e amanhã a gente vai descobrir essa complexidade toda. Muito Isabel obrigada. Passa, eu me despeço de você, você continua na live, a gente se vê novamente amanhã, tá? Amanhã. Até amanhã. A gente ligou a metralhadora aqui porque o tempo está acabando. Muito obrigada, mãe. Mas a gente não se despede agora. A gente vai continuar na live. Prepara o seu celular e a gente se encontra amanhã para falar desse assunto. Se é uma dúvida que aflige o seu coração, muitos casais que estão há muito tempo juntos, com certeza já se perguntaram, será que o amor acabou? Em algum momento, ou é uma crise, ou um distanciamento, e aí de repente você fica, será que tá tudo tão frio? Será que o casamento acabou? A gente vai encontrar a resposta amanhã. Obrigada pela parceria, Suzy Ellen. Eu que agradeço de você ter vindo aqui. A Foi Suzy e seus muito 1000 apelidos. legal, né, Anabel? Chama ela de Anabel. Meu filho chama ela assim, não consegue falar Ana Isabel, fala Anabel. Anabel. Um beijo. Beijo E vamos pra até live, amanhã. hein? Tchau.